assim, a esfera da sexualidade, da corporeidade, é a esfera mais profunda de um ser humano. Então, quando a gente consegue trazer essas crianças, adolescentes, esses nossos filhos, e dando respostas que vão bastar, mesmo de acordo com as fases, a gente cria uma conexão ímpar para tudo. E aí, se ele tiver problemas maiores, que não é o da sexualidade, ele estiver sofrendo por um bullying muito expressivo, uma dor, né? Eu acho que a gente esquece, a gente não aprende a validar as emoções e os sentimentos do adolescer. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um BAU Talks, um projeto com iniciativa do Colégio BAU Bilíngue e BAU Colégio Técnico. Hoje nós estamos recebendo uma convidada que particularmente eu já admiro muito o trabalho dela. O trabalho dela é muito essencial, principalmente na vida dos jovens, das crianças, dos pais, todas as idades, né? Todo esse assunto que deve ser falado em todas as idades. Quero já agradecer a presença também da Roberta, que está aqui. Primeira vez no podcast, né, Roberta? É isso aí, primeira vez. Sou coordenadora pedagógica aqui no colégio, né? Anos finais. Pego aí a galerinha da adolescência, né? Quando tá entrando com 11 anos e tá saindo com 14. E já conversei um pouquinho aqui nos bastidores com a nossa convidada especial e acho que vocês vão gostar bastante, viu? Porque é um assunto que é muito importante e que tem que estar dentro da rotina de todos nós, com certeza. É E isso principalmente dos jovens, né? É isso aí. Então a gente quer convidá-los a compartilhar, comentar, curtir esse episódio, se inscrever no canal, principalmente é muito importante a sua inscrição, né? E também trazer o seu feedback, o que você está achando do nosso podcast. Não é mesmo, Leandro? Isso aí, a nossa convidada, que é a Lu Cabral. Bem-vinda, Lu! Obrigada, muito Parabéns. feliz. Bem-vinda. Parabéns pelo projeto, que você vai falar sobre os outros que você tem, mas principalmente por esse diálogo que você abre com os pais, com os alunos, com as escolas, que é tão importante. E a gente conversou já em outros carnavais aí, que é um tabu e a gente acaba esbarrando por várias nuances e vertentes aí dentro do assunto, né, de sexualidade. E eu gostaria primeiro de agradecer, né, a sua presença, por você ter topado ter vindo. E queria que você contextualizasse um pouquinho do seu trabalho para a gente poder começar a trazer para o universo dos colégios. Vamos lá, prazer, já conversei um pouquinho também com a Roberta, adorei. Primeiro eu queria até agradecer, porque a gente já tem uma rede de escolas preocupada em a gente trazer um conteúdo tão proveitoso e tão necessário e urgente. A gente já vê que a gente já está um passo à frente da necessidade, rumo a alguma transformação que a gente queira na sociedade. Eu sou a Luciane Cabral, sexóloga, sou educadora física de formação, então foram 25 anos trabalhando com as questões de corporeidade. E aí me interessei muito por esse universo da sexualidade. E dentro da adolescência, das crianças, a gente sabe o quanto o corpo, o desenvolvimento do nosso corpo está intimamente relacionado com questões emocionais, mentais. E isso tudo vai de encontro com esse desenvolvimento, né? A sexualidade, ela é ampla, ela faz parte da nossa vida desde que a gente nasce. E dentro das escolas, o nosso maior trabalho é a gente conseguir reunir esse tripé, que é a escola, família e sociedade. A gente tem um discurso que seja transparente, mas que também ele seja efetivo e afetivo. E de maneira tranquila, né? Tirar esse tema desse lugar de tabu e de mito que a gente sempre teve, por falta também de informações e de produção de conhecimento científico e acadêmico. Mas hoje a gente tem bastante conteúdo legal e conhecimento para a gente agir de maneira mais assertiva com os nossos jovens e, desse jeito, minimizar aí alguns malefícios e prepará-los melhor aí para a vida adulta, Ô, Lu, né? E você é mãe de dois filhos, Mãe de né? dois, tem um adolescente. E começou com eles essa busca? Então, a busca da sexualidade começou, na verdade, com as mulheres. Foram 25 anos trabalhando com mulheres mães, com dificuldades na sua sexualidade. E aí eu fui cair, depois de atender muitas mulheres, fui cair em situações de abuso. E aí fui estudar um pouquinho sobre abuso. Mas aí nesse inteirinho eu já era mãe. E aí eu queria me preparar. Teve alguns episódios também infelizes aqui da nossa história, que a gente infelizmente tem um aumento num número aí de jovens que passam por dores emocionais muito grandes e acabam optando por situações que não são a que a gente gosta de falar. Não vamos falar aqui também. E aí fui buscar entender um pouquinho mais sobre o universo do adolescente. Porque eu falei, eu quero estar melhor preparada para esse momento e quero ajudar a população. Sempre gostei da adolescência, acho uma fase potente. Mas era tudo empírico, né? Aí agora a gente fala, uau, dá pra gente fazer coisas diferentes e ajudar, porque eles são, de fato, o futuro mesmo do nosso país, né? Ô Lu, eu tô olhando aqui nessa formação, educadora em sexologia. Quando a gente fala sexologia ou sexóloga, enfim, muitos pais
podem criar um mito, assim, né? Nossa, já vai falar de sexologia? Como que é a sua abordagem com os pais e com os alunos? Como que funciona o seu trabalho? Bom, primeiro passo que eu gosto demais é trazer a família. Então, é propor uma roda de conversa na escola e na família, porque em grupo não é ruim. Em grupo não é muito mais, às vezes, fácil a gente conseguir lidar com temas que são complexos. É difícil, às vezes, a gente em casa sentar com o nosso filho na nossa frente e falar, vamos falar sobre isso. Em momentos de grupo, quem é educador sabe que a gente consegue levar assuntos de maneira muito mais assertiva quando a gente está em grupo. Essa roda de conversa, esse momento, a gente vai desconstruir o que as pessoas imaginam que é sexologia. Né? Então, é o estudo de todo o desenvolvimento humano e que, inclusive, até a Organização Mundial da Saúde preconiza que é parte integral do ser humano. Sim. É um dever, inclusive, do Estado proporcionar para a gente esse autoconhecimento, esse desenvolvimento, a informação. Sim. O que aconteceu é que a gente tem algumas influências também da nossa colonização, da nossa cultura, da nossa sociedade, e foram assuntos que foram deixando de lado. Quando a gente convida os pais para desconstruir o que eles acham que a gente vai falar em sexualidade, em corporeidade, geralmente a aceitação é muito boa, porque eles percebem que a gente vai ser um aliado. É parceiro. Parceiro, nós vamos somar. Que está ali para somar. Exatamente, para ajudar. Porque muitas vezes é na escola, né, Roberta, que sempre essa demanda maior cai na escola. Então, assim, hoje em dia a gente tem... a gente está falhando um pouquinho como sociedade, porque a gente precisa se antenar de que eles estão muito espertos, a informação chega para eles muito mais rápido do que na nossa época. E são esses os nossos filhos, são esses os alunos que estão aqui. Sim. O que a gente vai fazer para conseguir criar vínculo com eles e dar as respostas que eles precisam para se tornarem seres humanos emocionalmente saudáveis, mentalmente, psicologicamente saudáveis, se desenvolverem melhor, e a gente traz toda essa temática. Acho que antes eles tinham muitas questões assim, padrões, né? Antigamente era muito padrão, ou é isso ou é aquilo. Hoje em dia, com a informação chegando para eles de forma tão rápida e por meios que muitas vezes são desconhecidos, então a gente tem que dar um passo na frente. Não dá para a gente ficar deixando eles descobrirem sozinhos as informações, terem acesso às informações. Não dá para deixar para depois, né? Não dá para deixar para depois, exatamente. Mas uma coisa boa que você perguntou, a receptividade, quando a gente tem a oportunidade, igual a gente está aqui agora nesse podcast, talvez, muito provavelmente, um dia a gente consiga fazer uma roda de conversa, quando a gente tem essa oportunidade, facilmente, com algumas informações e dados, os pais, eles são muito bem, eles acolhem bem esse movimento, porque a gente traz o outro olhar. Olha, sexualidade é tudo isso aqui. A gente vai estar ajudando a construir o que você também acredita e preconiza que é verdade, vai estar preparando e ajudando na construção. Porque às vezes os pais não estão preparados, não sentem a vontade de falar sobre, com isso. né? Ou não tem tempo, enfim, depende. Isso que eu ia falar, correria. Ou não sabe como abordar. Como abordar. Porque nós entendemos, né, no dia a dia, né, lecionando, que tem alguns desafios e você vê claramente de que tem alunos que têm mais informações, outros não. Mas a gente não sabe em casa como que é essa relação, né? Sim. Então, alguns são mais deslumbrados, outros são mais tímidos. Então, a gente tenta, né, como professores, trazer algum norte, mas até como professores a gente não sabe até onde ir, o que falar, até porque não é a nossa especialidade, né? Nós somos professores de gestão. Então, você tem todo um toque e uma forma de falar, né, com eles, que de repente a gente não tem. Que tá tudo certo. E tá tudo certo, porque cada um no seu quadrado, né? Só precisa saber, antes da gente começar o podcast, a gente comentou o tema que seria o podcast, um grupinho ficou aqui esperando para ver quem que vai falar sobre e tal. Então, a gente sabe que eles têm a curiosidade sobre o assunto. Sim. Só que, como que a gente vai falar sobre isso de uma forma que fique clara para todas as idades e, sabe, é um assunto mais sensível, né? Por exemplo, o podcast pode ser visto por pais, filhos, enfim, pessoas de qualquer idade. Então, como que a gente consegue trazer o assunto de uma forma mais leve? E, óbvio, nas rodas de conversa, a gente consegue trazer dentro de cada nicho, né? De cada universo. De cada fase, né? De cada fase, de uma forma mais... com a cara deles, né? Com os termos que eles usam. E isso para as escolas. E no ambiente externo, como que isso funciona? Por exemplo, se um pai está assistindo agora o podcast e ele quer ter essa conversa com o filho, onde que ele pode buscar informação? Como que ele consegue começar essa conversa? Vamos lá. Primeiro, assim, a fase ideal, né, para começar. Existem... quando o nosso filho nasce, então a gente ali já dá noções de limites de onde receber afeto, carinho, educar, inclusive, avós, tios, para que tem áreas que a gente não recebe carinho, né? A gente tem onde receber um toque. Isso já é legal, que vai dando uma noção de limite, de onde eu posso receber afeto ou não. E vai tendo também noção de limite do corpo do outro. Até onde eu brinco, eu posso empurrar, o outro gosta do toque, gosta do abraço.
gente vai dando noções de consentimento de espaço público, ambiente privado, de consentimento, e a criança vai crescendo. Certamente tem crianças que são mais curiosas e fazem mais perguntas. E a gente tem, sim, vários canais. Eu também posto bastante conteúdo relacionado a isso, e tem até um curso digital que é para pais, como começar a falar, e eu vou dar 2 dicas básicas. A gente tem que usar o que faz sentido para os nossos filhos. Geralmente eu falo o seguinte, não dá para todo dia você ter uma comunicação assertiva e intencional com seu filho. A gente está no dia a dia, tendo que apagar incêndio, trabalhar e produzir. Mas eu peço para que os pais peguem a agenda do celular e peguem 1 hora e coloquem lá na agenda. 1 hora, no sábado, no domingo. Essa 1 hora ou Fala aí 2. pra câmera, Aqui, você que é ficar pai. Bem esperto. ciente. Abra aí seu celular, eleja 1, 2 horas da semana. A semana tem 124 horas. Você elege 2 horas para assistir um conteúdo, por exemplo, que faz sentido para o seu filho. Pode ser o filme que ele já assistiu 1 milhão de vezes, a série que ele gosta de assistir repetidamente. Só que neste dia, que você, 1 ou 2 horas proposital, você vai estar intencionalmente. Você vai aproveitar todas as oportunidades que o filme, que a série, que o hobby, que a música que ele ouve dá, e vai trazer conceitos que você julga indispensáveis à formação do caráter e desenvolvimento. Então, por exemplo, você está assistindo uma série e vai ter uma cena sobre bullying, ou de raiva, ou do namoradinho que trai a menina. Você está falando, nossa, que engraçado. Como que você pensa? O que você pensa sobre isso? Quando a gente quer trazer conceitos que a gente julga importante do nosso caráter, das nossas virtudes, mas conectados com o que faz sentido para o nosso adolescente e a nossa criança, conecta. Não adianta eu querer falar sobre isso com a minha visão, assistindo conteúdos que são interessantes para mim. Isso é uma coisa que a gente também tem que fazer. A gente tem mania de proporcionar ambiência de adulto e querendo que a criança ou adolescente sinta-se confortável naquilo que não faz sentido. É entrar no mundo deles, né? Isso. É você entrar literalmente no mundo deles. E de forma intencional. Exatamente, né? para poder falar a mesma língua que eles. E, Roberto, você como coordenadora, deve vir um monte de coisas para você, de vários assuntos. E quando esse assunto de sexualidade, como é que você consegue ali lidar com o assunto? Então, dentro do ambiente escolar, eu acho que assim, a gente tem que ter as nossas limitações, né? Saber até onde a gente pode ir com eles, inclusive porque a gente também conhece muitas vezes as famílias, conhece o histórico da criança, então você sabe até onde você consegue estar indo. Eu acho que quando eles trazem essas questões, tipo, estou gostando de alguém, ou meu corpo mudou, ou não me sinto tão confortável, nossa, na minha sala todo mundo parece que já está tão assim, lá na frente, e eu não saio do lugar. Porque quando a gente fala de sexualidade, não é só falar o tema, ele envolve tudo, como a Lu mesmo trouxe. Então, quando você pega os jovens do 6º até o 9º ano, eles estão começando, é a fase que eles vão mudar o tom da voz, é a fase em que eles vão ter o estirão, é a fase em que o corpo vai mudar, é a fase em que eles vão se descobrir. Então, sempre como coordenadora, o meu papel é acolher esse jovem, tentar ouvi-lo mais do que falar, porque muitas vezes o que ele precisa é colocar para fora as suas ansiedades, as suas angústias. Então, a gente escuta, a gente orienta dentro daquilo que consegue, que está dentro, né, da nossa alçada ali, que a gente consegue estar indo. E muitas vezes, quando existe a possibilidade, a gente está sinalizando os pais, né, no sentido de que, olha, tem aí um sinalzinho, né, hoje teve uma situação assim, ficou um pouco mais desconfortável porque estava se sentindo na quadra, por exemplo, numa aula de educação física, está transpirando muito, porque é a fase que transpira, que tem... Então, tudo é mudança no corpo e tudo está dentro do assunto da sexualidade. Então, é importante a gente ter esse olhar e sempre conseguir acolher esses alunos, porque algumas crianças, é justamente na escola que elas procuram o colo, né? A rede de apoio. A rede de apoio. Então, se eu não consigo dentro da minha casa, ou se eu não estou me sentindo ainda tão à vontade, porque cada um sabe até onde vai, né? Então, eu posso ter, de repente, tem um professor que eu me identifico melhor. E isso acontece muito, de levar para o professor. Então, o que o professor faz? Ele traz para a gente depois, num outro momento, quando ele entende que é necessário, para que a gente possa fazer essa troca nos bastidores e tentar chegar numa forma de atingir essa criança, esse jovem, esse adolescente que ele tanto precisa. É importante porque o colégio aqui, ele se preocupa, né, a Roberta está falando, todo o trabalho que ela tem, de conversar com os pais, conversar com os alunos. Eu estudei escola pública até o meu antigo 8ª série. E a gente não tinha isso, né? E os alunos que estudam aqui, com certeza, eles têm amigos que estudam em escola pública.
Então, é importante você conscientizá-los, é importante essa conversa, porque a gente não sabe como essa informação está chegando fora do colégio. Hoje, né, a gente está falando da internet, mas tirando a internet, você tem ainda o contato. Eles têm Sim, contato, sim. né, eles vão jogar bola, eles vão para outros lugares. Como que essa informação chega para esses alunos de escola pública, né, ou de outros alunos maiores, ou que não estão estudando, enfim. Então, é importante sim, o trabalho da Lua é sensacional e precisa ser muito... eu acho que é uma sementinha que a gente planta. E a gente tá falando, e é um movimento tão bacana, porque assim, qual é o melhor dos mundos? Ter esse momento com os pais, mostrando o quanto a gente tá junto, caminhando junto, justamente para, olha, a gente tem a internet, nós estamos junto contra o que a mídia, a indústria pornográfica tá colocando para os nossos filhos. E eles acessam. E a gente tem que mostrar um pouquinho com números, estatísticas, artigos, comprovações científicas, o quanto existe já esse acesso, né? Então a gente fala, olha, em qualquer lugar do mundo, a partir de 12 anos, existe já um consumo por pornografia. Então, se a gente não falar... 12 anos, 12 hein? anos. 12 anos. Consumo. Não é nem busca de curiosidade, já é Consumo, utilizar ou seja, em que a fica pornografia. Então, se a gente não educar, por exemplo, ele não falar com ele sobre a semenarca, sobre menarca, sobre essas mudanças, sobre as transformações cerebrais, corporais, deixá-los tranquilo. Quando a gente fala de aula em sexualidade ou falar de corporeidade, é prepará-los para o que está por vir, que vai ser muito mais fácil, como a gente fez sempre em qualquer processo educativo. A gente vai antes, antecipa, não espera os nossos filhos. Essa é uma cultura que a gente tem que desconstruir um pouquinho, de esperar que eles tragam demandas para a gente educar. Porque talvez seja tarde demais. Talvez eu já tenha uma criança, mas que hoje em dia já é adolescente, de 10, 11 anos, menstruando muito, e que por uma experiência que a gente nem saiba, consensual ou não, ela possa aparecer grávida com uma IST. E aí, eu tenho que chamar a responsabilidade. A culpa é de nós, adultos, nossa sociedade, que não estamos oferecendo antecipadamente um conhecimento sobre o que vai acontecer sobre esse corpo. E dá pra gente fazer isso de uma maneira tranquila, em rodas, colocando pra eles. Até essa questão da construção, como educadora física, eles estão numa fase, a adolescência é a fase onde tudo parece o cabelo de um... Você quer ter o cabelo diferente? Você tá com espinha? Quando você começa a refletir e fazer umas oficinas sobre emoções, né? Você vê como é bem aflorado, explica para eles das remodelações cerebrais. O cérebro passa por várias transformações, axônios. É normal um dia se acordar mal-humorado, odiando a vida, achando tudo chato. Tá tudo bem. E no outro dia você fala, uau, como minha vida é maravilhosa. Todo adolescente vai passar por essa montanha-russa. Aliás, nós adultos passamos. É que nós aí vamos... Eu já ia falar, sou adolescente. Ô, Lu, você já ouviu falar, assistiu aquela série Sex Education da Netflix? Assisti inteira, eu amo aquela série. Eu acho que simboliza bem o que você falou. Os próprios alunos criam grupos para atender, né? Isso. São os psicólogos deles mesmos, porque eles não confiam, pelo que eu me lembro, nos adultos, e eles se atendem. Eu acho que é um trabalho, acho que a série quis mostrar mais ou menos isso, e mostra a complexidade que é esse universo e a quantidade de tabus que eles mesmos têm. Tem que romper. E eles não conseguem tratar, e eles tentam entre eles resolver. E a gente vê que no dia a dia acontece, né? Então, a série, ela retrata um mundo onde tem alguém ali para eles, mas no mundo real não tem. Né? E eles vão dando conta. A gente vai lidar com isso, né? E eles lidando sozinhos é um perigo também, né? Sim. Porque não tem Porque base, a informação chega base. Distorcida, a informação não chega como deveria. Eu acho que, assim, dentro do ambiente escolar, lógico, como eu falei antes, a gente tem algumas limitações, porque você está num ambiente escolar. Então, você também não é a aula propriamente disso, não estou falando especificamente disso, mas vai ter um momento, por exemplo, quando ele está no 8º ano, onde ele vai aprender sobre o corpo humano dele, né? E alguns faróis, algumas informações, eles estão cheios de dúvidas e ansiosíssimos por essa aula, achando que ali eles vão resolver todos os problemas deles, e não vão. Porque dentro do conteúdo, eles vão conhecer sobre o corpo humano, ponto, né? Dentro daquilo que se limita ao ambiente escolar. Mas eu acho que a troca, na minha visão, assim, essa relação, como a Lu bem colocou, as conversas com os pais, a fazer, de repente, um momento que a família esteja antenada ao que está acontecendo também no ambiente escolar, porque como a gente trabalha fora o dia todo, então muitas vezes quando você chega em casa, as crianças, os jovens, eles já não querem mais ficar na escola o dia inteiro, não querem estar na casa da avó, eles querem ficar sozinhos, né? Eu já tenho maturidade para ficar sozinho, mas esse sozinho dele, ele está tendo acesso
algumas informações que muitas vezes a gente não está tendo esse É acesso. diferente do né? sozinho que a gente ficava 30 anos atrás, 20 Sim. anos atrás, onde a gente realmente ficava sozinho. Sozinho. No máximo com uma E televisão. tem, Exatamente. o agravante do algoritmo, que ele vai entregando cada vez mais o que a Mais criança conteúdo. busca. Então, Exatamente. você não tem controle algum sobre isso. Exatamente, E exatamente. Então, é eu uma era acho que complicada. assim, precisa sim haver, né, uma proximidade, a gente tem que estar um passo à frente, como a Lu bem colocou, né, quebrar alguns tabus, sim, mas dentro das nossas casas, né, como família, pensando nessas crianças que estão crescendo e que são o nosso futuro, né, porque, de fato, eles vão repassar ou eles vão vivenciar a informação que eles receberam. Né? Se recebe distorcida, Vai repassa receber distorcida. E são dois E- retrabalhos, né, Rô? Eu penso assim, em sexualidade, se a gente não for pioneiro na nossa família com o nosso filho, ou mesmo na escola responsiva que quer criar essa ambiência também, e a gente não colocar o que a gente entende que é para ser dito, a gente construir um conceito do que é sexualidade, depois eles vão vir com um conceito pronto. E aí você vai ter que refazer aquele conceito que é mais difícil. E eles vão buscar essas informações, Sim. porque a curiosidade humana se dá através da descoberta do próprio corpo, né? Quando a criança começa a se desfraldar, a se manipular, a se tocar, esse toque, ele é um sinal, a gente já sabe também, até em neurociência, de curiosidade, de aguçar a curiosidade. Então, quando a criança está lá se descobrindo pelo corpo primeiro, significa que também ela vai despertar esse interesse nas coisas do mundo. Uhum. Então, se a gente lidar de maneira assertiva, que é não coibindo essa descoberta, mas limitando, olha, é uma parte íntima que você deve fazer esse toque num momento seguro, sem também reprimir, porque daí a gente tem um outro problema lá na frente, com várias meninas e mulheres com questões em sua sexualidade. Então, a gente tem que aprender a falar como é que eu educo para esse toque não ser toda hora na escola, que é um problema sério. Eu também atuo bastante em crianças disfuncionais, né, que ficam se manipulando na cadeira da escola, por exemplo. Aí você tem que parar a aula, crianças pequenas, porque talvez ela não tenha essa ambiência, ela não sabe, ninguém falou para ela que ali é um ambiente público, que aí essa descoberta é feita num momento íntimo, sozinho, que é uma parte especial. Se eu não educar minha criança para isso, ela vai, de repente, se tocar no meio da escola e ali é um lugar que ela se sente tranquila e vai continuar, né? Então, como é importante uma informação pequena para eles? Assim como escovar o dente todo dia, assim como falar bom dia, boa tarde, boa noite. São coisas pequenas, mas que vão mudando completamente e já criando conexão desde pequeno. Mas no adolescer, aí o negócio muda de figura, né? Essa questão da sexualidade ampla, que é a gente tratar do respeito, do desenvolvimento, até da autoestima. Na adolescência, isso é tudo mais profundo, mais intenso Muito intenso. e urgente. Ô, Lu, e aquele pai ou aquela mãe que, de repente, ele tem vergonha, ele fica constrangido de falar com o próprio filho, o que pode acontecer? Eu tenho vários amigos e vários primos que de repente, eles me contam, puta, Vitor, olha, ele veio ou ela veio e me perguntou isso, eu não sei o que falar. Como que você quebra, que eu acredito que o primeiro passo precisa ser dado, e esse primeiro passo que eu acho que é o mais difícil. Como você quebra isso? Primeira coisa, assim, você tem que querer. E, geralmente, os pais que não conseguem mesmo falar, eles têm algumas questões pessoais mal resolvidas. Por falta, geralmente, eles foram muito tolhidos ou tiveram muita repressão em sua sexualidade. E aí fica difícil eles oferecerem o que não tiveram e o que, na verdade, pode ser uma situação traumática, inclusive, na vida deles falar sobre A nossa isso. geração mesmo, eu não sei vocês, mas meus pais nunca vieram falar de sexualidade comigo, de sentar meu pai e minha Eu mãe. tive... Eu e a Roberta tivemos mães boas, né? Nós conversamos um Até pouquinho. porque homem é mais... mulher acho que precisa até mais um pouquinho, né? Quando começa a menstruar, quando começa... Homem, pelo menos eu não tive do meu pai e da minha mãe, né? Eu tive na escola, assim, realmente eu tive mais tarde, mas dos meus pais, não. Então, hoje a gente tá tentando buscar esse trabalho dos pais, né? Fazer com os filhos. Até porque a informação, naquela época, não tinha tanta informação como hoje, né? Então, o que é bacana, assim, primeiro a gente mostra pra eles, porque realmente eles estão nessa ânsia de querer dar respostas, mas não sabe como. E não era uma busca que a gente... Não era uma preocupação, que fazia parte do processo educativo de um pai e de uma mãe. Só que, assim, né? Você falava muito de proteção, de medo, do toque, de sentar no colo do tio, mas você não imaginava a amplitude que isso ia tomar e que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, isso tomou. Só que agora a gente tá nessa situação de ou eu assumo, ou eu tô só assinando embaixo qualquer coisa que meu filho tá recebendo. Exatamente. Então, assim, não tem como a gente não pegar esse papel de educador, de promover essa ambiência para se discutir isso. E que é um papel que, assim, por mais que a escola consiga, de repente, num papel de escola, ter uma participação mínima em pequenos detalhes.
Por exemplo, quando tem a parte do emocional do meu corpo físico, quando tem a parte do emocional do meu cabelo, da espinha, do que eu não... Essa parte a escola consegue acolher, consegue direcionar, consegue trabalhar, né? Mas alguns assuntos mais específicos, ela cabe à família. Uhum. Não tem como trazer isso para o ambiente de escola. Porque vai dar os seus valores, Exatamente, porque daí cada um vai passar dentro daquilo que acredita, dentro daquilo que entende como certo. Que é um direito dos pais fazer isso, né? É como se você estivesse roubando a oportunidade de se conectar. Desconectar, né? Quem te explicou? É uma professora na escola. Não, foi um... Não. Então, é por isso que eu quis colocar, porque dentro do ambiente da escola, a gente consegue ajudar até um determinado ponto, né? Aí não dá. Mais do que aquilo, eu não consigo. Então, as descobertas, as ansiedades que eles têm, as dúvidas que eles têm, e que, primeiro, para nós, eles também não vão trazer. Para nós, eles nos trazem apenas essas questões estereótipas, só que está do lado de fora, né? O cabelo, a espinha, como eu falei, o corpo, um sentimento, ele só traz o que está, assim, um pouco mais externo. Aquilo que está muito interno, ele realmente só vai levar ou só vai conseguir ser trabalhado pela família dentro da casa dele, que é o ambiente mais seguro. Então, sempre que eu tenho que orientar um aluno, eu também falo para ele, olha, os seus melhores amigos são os seus pais. Então, se você tem dúvidas que são muito profundas, de qualquer assunto que seja, não é na internet, não é num site que você vai encontrar a resposta. Dentro da sua casa, por mais desafiador que seja, ai, mas a minha mãe é muito brava, ai, mas o meu pai... Não, mas eles amam, né? Eles só querem o seu bem. Sim. Então, o melhor lugar para eles procurarem essa resposta é dentro de casa. E é isso que a escola promove, porque é tentar jogar um pouquinho e falar, olha, vai lá que vai dar certo. E aí precisa ter, como vocês fizeram a pergunta para a Lu, né? Como pai faz de lá. Bom, você falou duas coisas muito bacanas. Essa habilidade de falar dessa temática, que às vezes parece desconfortável, ela é treinável, como qualquer outra coisa. Então, a gente treina a musculação para ter saúde sempre. Quanto mais eu criar um ambiente para falar sobre isso, mais à vontade eu vou ficando. Mas é claro que eu não estou falando que não exige um conhecimento prévio. Exige. A gente, para amamentar, a gente não foi pesquisar, estudar? A gente não estuda tanta coisa para ser um bom profissional, para gravar um podcast? E uma dúvida, por exemplo, a gente está falando de pais. E quando as crianças são criadas por avós ou pessoas mais velhas, que acho que a dificuldade aumenta um pouquinho mais. Como que a gente lida com isso? Porque vai dificultando, né? Tanto o acesso à informação quanto a troca. Nesse cenário, o que a criança faz? Pode ser que crianças estejam vendo, né? E passem por essa situação. O que você aconselha? Bom, olha que bacana como a gente está aqui nesse movimento. Por isso que é tão importante a gente estar junto com a ambiência familiar, com a ambiência escolar dessa criança, né? Porque justamente, às vezes, não vai conseguir vir mediante algumas constituições familiares que nós temos aqui no nosso país. Talvez essa rede de apoio não consiga vir da família e aí seja um depósito grande na rede escolar e nos professores, em vocês, inclusive, né? O que a gente sugere é que, pelo menos, as pessoas saibam que tem lugares para procurar. Então, hoje em dia, por exemplo, você tem ONGs que atuam para receber crianças e falar sobre essa temática. Por exemplo, meu Instagram ele é aberto, eu faço uma live com uma sobrinha minha que é adolescente, que chama Papo de Adolescente. E a gente eu falo com ela, adolescente. Esquece, algum adulto estiver lá, problema do adulto. A linguagem é com eles, para tirar a dúvida deles. Ela fala de gostar, de não gostar do cabelo, aquela blusa amarrada na cintura. Gente, a gente quer brigar com o adolescente que usa a blusa, mas eles estão tendo vários lutos nessa adolescência. Sim. O luto do corpo infantil, pro luto de um corpo que está se modificando e que está se transformando em minha voz, meu cabelo vai mudando, minha unha cresce, e os pelos, o cheiro. Quando você traz essas rodas de conversa, isso pro dia a dia, fala, gente, os hormônios vão aflorar, é natural. Quase todos os adolescentes do mundo, de qualquer país, vão ter mais odores nessa fase. Como que a gente pode lidar com esse odor? Porque quando eu faço roda de emoções, oficina de emoções, eles trazem algumas emoções ali. E tem essa, eu queria mudar meu cheiro, mudar meu rosto, queria morrer.
queria É. ser mais Meu simpático. Deus. Muitas vezes, e geralmente eu pego a construção deles confiarem na gente não é uma única vez, né? Então, sempre eu Lógico. sugiro para a escola, falar, ó, vamos começar um trabalho, vamos pelo menos tentar fazer 3 rodinhas de conversa com os adolescentes para que eles consigam, no primeiro momento, quebrar o gelo, confiar em mim. Aí eu faço um levantamento das principais emoções a ser trabalhada naquele grupo, que cada grupo é único, e volto daqui 2 meses, 3, mas com aquela temática. Lembra que a gente esteve aqui 2 meses atrás e a gente coletou esses dados? Vamos trabalhar essas emoções? Geralmente a questão do mau humor é algo que eles sempre levantam. Eles se incomodam de estarem mal-humorados Sim. e de odiar, às vezes, o E não mundo. saber como resolver, né? Porque aí eu tô mal-humorado, eu queria não estar mal-humorado, e o que eu faço eu pra faço? não estar mal-humorado? Aí eu trago. Olha que legal quando a gente fala, gente, um mau humor nessa fase parece mais intenso. E é mais intenso? É. E tá tudo certo, porque vai ser pra qualquer adolescente. É pra você, foi pra mim, vai ser. Como que a gente pode. A gente tem técnica pra melhorar? Tem. Você viu que você já acordou num dia que você não tá tão legal? Você pode usar técnicas de mindfulness. Você pode usar uma música relaxante, você pode sair caminhar, vai a pé. Eu saio da escola, você tem tempo, vai caminhar. A caminhada, a partir de 30 minutos, 35, vai liberar ocitocina, serotonina. Você começa a dar informação e eles compram, eles gostam, gente. Eles acolhem as informações que a gente traz. Fala, nesse dia, faz uma caminhada mais longa, pega uma amiga e vai, bota uma música. Você acordou pé da vida, coloca uma música que você ama. Bota o perfume que você mais gosta aquele dia, porque aquele cheiro também vai fazer você se sentir ajudar, melhor. né? Vai usando ferramentas, elementos para que você tente melhorar um pouquinho, mas tá tudo bem você ficar mal-humorada, porque é um momento de remodelação Sim. cerebral. É Sim. natural, né? Aí você fala isso para eles, fala inclusive e educa eles de que os pais deles não tiveram essa informação que eles estão tendo. Porque é tudo muito novo. Sim. O conhecimento do cérebro humano, do Sim. cérebro do E aí adolescente. a época era outra, Era né? outra. As tratativas até com a gente eram outras, Exatamente. completamente Ai, meu pai, diferente. a gente até dá essa noção para eles, fala, tenha calma e paciência, porque tudo esse recurso que vocês têm num clique, eu não tive. Eu estou aqui falando isso para vocês, Mas pessoas. eu acho que ter esse recurso, os recursos de um clique, também são um perigo. Porque é tanta informação errada, é tanta baboseira que a gente vê, e eles não têm... Eu sempre falo nas aulas, vocês precisam aprender a não ser papagaios, mas vocês pensarem, né? Terem o crivo, né, do bom senso. Porque não é pegar a primeira informação, o algoritmo vai te entregar mais 50 igual aquela. Essa é a verdade, não é. Vai buscar a informação correta, vai buscar em outros lugares, não só no TikTok, no Instagram, no YouTube, né? Vai pesquisar para ver se aquilo realmente é real. Porque o que eu vejo muito, eles entrando num ciclo de replicação de informações que não existem, Sim. não tem fundamento. E a internet, ela é Eu falo isso com maravilhosa, eles, mas também pra gente eu ser acho um crítico. perigo para quem não tem esse senso, sabe? De Sim. discernimento. Olha, será que isso aqui É verdade? é verdade? Não, aceita e... Olê, mas você falou uma coisa muito fantástica. Eu tô com um filho de 11 anos e outro dia ele falou, mãe, mas por que você não gosta que fica no TikTok? Eu falei, filho, eu vou explicar uma coisa pra você. Agora, eu sei que é legal, eu também acho os vídeos, a produção que os caras fazem. Aliás, É eu acho todo absurdo, mundo, eu né? acho todo mundo artista. Parece que todo mundo fez Macunaíma, fez Célia Helena. Os caras fazem uns vídeos engraçados, divertidos. Eu nem sei como eles têm tanta criatividade, porque é uma potência a adolescência, se você usa. Então, tem alguns lados positivos, né? Você aprender a fazer vídeo, editar, não sei o quê, umas coisinhas legais que eu curto. Falei, por que o TikTok? Falei, filho, esse momento de vida, o seu cérebro tá recebendo várias informações. Se o seu cérebro se acostuma, a sua cabeça, a ver imagem muito rápido, o que vai acontecendo? Ele vai se desacostumando, se desinteressando em ler, de E a repente, ansiedade que um vem. livro, ansiedade. Eu falo, então, você não sabe o que você quer ser pro futuro, e nem eu, e você vai ser o que você te fizer feliz. Mas vai que você queira uma profissão que exija que você se debruce muito sobre uma leitura, sobre livros. Exatamente. Sei lá, de repente você quer Eles não ser querem mais médico. Não. Isso, aí eu falei, o seu cérebro não vai conseguir, vai ser difícil. Se você quiser ser um médico daqui 10 anos e viver no TikTok, teu cérebro não vai ter aprendido isso. Vai ser extremamente complicado você sentar e se concentrar. Então, você vai ser proibido por eu te amar. Eu sei que isso não é benéfico, então eu vou controlar e você Porque não vai ficar ainda assistindo também não TikTok. é o momento. Quando for o momento, você Porque eu não vai ter posso ter- oportunidade. Por que eu não posso ter Instagram? Porque a fulana de tal tem Instagram. Você não vai ter Instagram? Porque eu tenho, porque eu trabalho com isso. Né? Eu mostro conteúdo. Inclusive, eu só atuo também nessas redes porque é um meio de levar informação que eu acredito, que eu confio. Não tô lá para ficar dedilhando e vendo a vida das Sim, pessoas. sim. Eu gosto da vida, mas é importante para eu conseguir levar para o maior número de pessoas o que eu acredito que vai mudar e transformar Sim. a sociedade. Você não precisa de Instagram para quem você precisa. Comparar com os outros. Quem vai mudar a sua vida agora? Pois é. Né? Então, assim, só que você pode trazer esses elementos. O que mudou, acho que, nessa geração é a comparação. Então, você só falar o não por não,
como convencia a gente lá atrás, não convence uma geração Não que sabe convence mais. outros métodos, não convence. Até porque Não. você fala um não e vem alguém que desmente, né? E fala, É. nossa, o pai do fulano de tal é assim, deixa fazer assim, fazer assado. Eu falei, gente, que coisa doida, Nossa, né? mas nós já conhecemos vários influenciadores aí famosos. A gente foi numa festa aí, né, muito grande, lembra, Vi? Sim. Uns 2 anos atrás. A pessoa que tá no TikTok não é a pessoa da vida real. Ela acabou de fazer o vídeo ali, todo mundo mudo, ninguém falando com ninguém. A cara fechada, eu falei, gente, que é isso? Que festa É um personagem, Então, né? mas É um isso é uma personagem. coisa que a Personagem. gente tem. Foi uma das estratégias da gente para esse ano muito agora. louco. Nós começamos a entrar nas salas de aula justamente para falar isso, né, para eles. Vocês precisam entender que o que está por trás de uma rede social ou de um TikTok, por exemplo, não necessariamente aquilo ali é uma verdade. Não, Vocês acreditam como uma verdade absoluta, inclusive sobre o tema, até do que a gente trouxe aqui hoje, você vê aquilo e acredita como uma verdade absoluta, e quando aquilo ali acaba, às vezes as pessoas alugaram uma casa para proporcionar aquilo, Fizeram elas montagem. fizeram uma montagem, arrumaram um elenco, fizeram todo um cenário que você está Total. crente que aquilo ali é pura realidade, e não é. Só que a criança, a gente vai voltar de novo naquela parte, não tem a maturidade e nem o discernimento Se muito ainda adulto não para tem. entender. Se nós, às vezes, acreditamos em coisas que nós estamos vendo na rede social, como que para eles não vai ser uma verdade? Então, por isso que a gente tem que estar nos bastidores, sim, Sim. tem que estar olhando, sim, tem que estar controlando, sim, tem que estar conversando, sim, trazendo eles para a gente, porque a nossa verdade é absoluta. O que a gente passa para eles como responsáveis, como pai, como mãe ou como educadores, é sim com o objetivo do bem-estar deles e para que eles cresçam, né? E o que está lá por trás não é. Então, às vezes, você dizer para uma criança de 11 anos, você não vai ter um TikTok, eu também comprei essa briga na minha casa. Então, por quê? Você compra uma briga. Por que todo mundo pode e eu não posso? Por que todo mundo tem e eu não tenho? Porque tem que ter um limite, porque a gente tem que saber dar informação para eles. Justamente isso, explicar. Vocês hoje precisam ter a leitura, você hoje precisa ter o conhecimento, você precisa ter a informação correta, e eu não enxergo que ali é o lugar ou o momento que vai te passar, inclusive sobre o tema, principalmente E do seu corpo, e é por tão exemplo. Do seu desenvolvimento. E é tão importante o pai e a mãe estar na mesma página, né? Porque muitas vezes você fala Sim. não, aí vem o pai falar sim, ou vice-versa. E Exato. acaba um tirando a autoridade do filho na frente Sim. do filho. Eu né? acho Bem que nós complicado. chegamos num momento, assim, do maternar e do paternar, que em outros tempos a gente não tinha essa questão da comparação, a gente não tinha esse avanço tecnológico, mas hoje é exatamente esse momento que está. Então as pessoas têm que chamar, sim, a responsabilidade, saber que se nós, cada filho vem diferente, né? Você tem dois, eu Sim. também, mas nós somos responsáveis. Pelo menos nos primeiros 14 anos de vida, pelas questões mentais e emocionais dos nossos filhos. Isso é muito importante. E as Sim. pessoas acham hoje em dia que ter filho é você só pagar um bom colégio, é você depois achar que aquele colégio vai dar conta de tudo. E não dá, o colégio ele já tem que... As escolas, elas estão... terceirizar a informação. Elas estão tendo que ensinar inglês, ensinar Uhum. isso, ensinar aquilo, preparar para o mercado, preparar para o FUVEST, preparar... É muita coisa, não dá tempo, e nem Lu. deveria, nem deve, porque ela não é responsável pelas virtudes, pelos Sim. conceitos, né, pelas características daquela família. Quando a gente Pela traz... formação, pela formação. pelo caráter da criança. Então, a gente provocar esses ambientes e falar, chamar eles, ó, vamos ter essas rodas, como a gente pode fazer para Sim. educar melhor, protegendo, porque ou a gente é um agente protetor e responsível, ou a gente não é e está entregando ele para a falácia da internet. E o que a gente teve hoje conversando, né, com a Duda, a filha da Vânia, mantenedora do BAL, ela deu um depoimento, a gente quer que ela venha aqui no BAL também para falar no podcast e também aqui para os alunos, a experiência dela durante o colégio e o pós. Como que é uma mudança drástica que nós, como professores de gestão, tentamos treinar e tentar trazer o máximo da realidade que eles vão ver lá fora para não ter um choque gigantesco. E ela passou isso na pele. Mesmo a gente ali falando e tal, ela deu um feedback de como que foi essa mudança de chave, como algumas coisas facilitaram, né, pela essa puxada que a gente deu, mas algumas que não foram vistas, né, vistas com bons olhos e não foram seguidas, como fazem falta hoje, lá para frente. Isso, o BAL, ele é muito bom nessa questão de treinar, preparar realmente o aluno para todos os desafios aí Da fora vida. por conta do técnico. Mas, e quem não tem? Né? E chega, né, numa faculdade mais rígida, chega num trabalho mais rígido e se depara com a realidade, o que ele faz?
entra em depressão, ele vai se dopar de remédio, ele vai fazer o quê? Ele vai desistir da vida. Então, assim, nós... Tem crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Ela falou que desmaiou antes de uma prova e o ambulatório tinha fila de 30 e poucas pessoas, Que tava todo mundo mal. na situação. Então, assim, na minha época, eu nunca vi isso. Uhum. Né? também. Era comum. Hoje, para essa nova realidade, não é. Então, como que a gente consegue treiná-los para a realidade que eles vão ver lá fora, de uma forma que não seja traumática em todos os aspectos, né? E que eles confiem na gente, né? Que nós passamos por isso, a gente sabe como é que é a realidade lá fora. Nosso papel aqui é tentar fazer uma transição melhor aí para eles, né? Menos traumática, né? E no seu caso, falando da parte da sexualidade, né? E da Roberta, como também que a gente faz essa passagem, eu acredito que para a vida, né? Muitos vão sair daqui ou têm contato com pessoas fora que tenham, sei lá, uma educação mais flexível, né? Menos rígida. E como que o pai também lida com isso, né? Porque ele vai ver... Se ele for muito rígido também, a criança, o adolescente, ele vai dar uma afastada, vai ficar mais quieto na dele e não vai passar E não vai a falar. Lê, informação. você falou uma coisa muito Como fantástica. lidar com tudo isso? Eu sei que só É trouxe grande, é. problemas, mas como que a gente... Não, mas é fala maravilhoso. sobre, né? É maravilhoso, porque, na verdade, você tocou num ponto que eu gosto sempre de falar. Assim, a esfera da sexualidade, da corporidade, é a esfera mais profunda de um ser humano. Então, quando a gente consegue trazer essas crianças, adolescentes, esses nossos filhos, e dando respostas que vão bastar, mesmo de acordo com as fases, a gente cria uma conexão ímpar para tudo. E aí, se ele tiver problemas maiores, que não é o da sexualidade, ele estiver sofrendo por um bullying muito expressivo, uma dor, né? Eu acho que a gente esquece, a gente não aprende a validar as emoções, os sentimentos do adolescer. E as principais emoções, elas se dão de 0 a 14 anos. Esse adulto, às vezes, que passa mal numa prova, em algum momento, alguma questão lá naqueles primeiros 14 anos, ficou falha. E nós falhamos o tempo todo como mãe, porque também viemos de uma educação que não era também completa. E somos humanos, nunca vamos dar tudo que poderíamos, porque falhamos, né? Tá tudo bem falhar. O que é ruim é o que eu faço com o que está acontecendo agora. Né? A gente está aqui numa possibilidade de trazer um outro olhar para a educação, falar, olha, crie esse vínculo com seu filho, traz essa ambiência. Como você faz isso? Treinando. Leia sobre pessoas que estão falando sobre sexualidade na adolescência. Participe dos momentos da roda de conversa que a escola propõe. Faça parte da feira de livros. Observe o que seu filho gosta. Quem é seu filho? O filho real, não o filho idealizado. Né? Porque a gente se conecta quando a gente olha o filho real. Agora, a gente desconecta quando a gente idealiza um filho, que geralmente não é aquele que está na nossa mente, e aí a gente não valida e não se conecta com aquela pessoa que é ali, que existe, que está querendo se mostrar quem se é. O que acontece é que no adolescer, o que eu sou e que eu tentei te mostrar ao longo desses anos vai aparecer agora, porque eu entendo que o amor do outro também me preenche. Então, quando nós, pais, e também educadores que estão ali, a gente percebe de dar esse espaço, de validar quem é aquele ser humano, eles são super receptivos, porque todo mundo quer ser aceito. Sim. Nós também, não é gostoso chegar aqui Sim. e as pessoas falarem, olha, seu tema é tão legal, pô, que gostoso. Eu vim num lugar onde as pessoas querem ouvir o que eu tenho para dizer, que gostoso que é pro meu ego, pra minha pessoa. Imagine uma pessoa que está construindo essa identidade, como é importante ser validado o que ela faz de bem. Então, essa participação do adulto responsivo está cada vez mais distante. Né? Pós-pandemia, então, com coisas online, a gente viu, vocês sabem o que vocês devem ter visto nessas aulas online, gente. Muita criança ali sozinha fazendo, e aí isso deu um salto também na tecnologia deles. Lógico. Crianças que se alfabetizaram, meus filhos se alfabetizaram pela internet com 6 anos, né? Um deles. E aí, de repente, um menino que mal jogava uma vez por semana no tablet, estava todo dia conectado, sabendo mexer nas ferramentas que nem eu sabia, porque é curioso da internet. Eu falei, caramba. O HD tá novo, né? Bastante Entendeu? coisa Exato. pra- Então, assim, tivemos que... bastante espaço. Nós estamos nesse momento. Essa geração que passou por uma pandemia, que fazia muitos anos aí que não tínhamos, que as crianças avançaram muito com a tecnologia e aprenderam. É isso que nós temos. O que a gente faz nessa atualidade não dá para fazer do jeito que a gente fez lá atrás. E tem um ponto que você colocou, porque, por exemplo, você colocou, né? Vamos ler, vamos pesquisar, vamos buscar e tudo mais. Mas também, se tiver muito difícil para você, procura ajuda. uma rede de apoio. Pede ajuda. A rede de apoio sua pode ser o próprio pediatra da criança, que também sabe lidar com esse tipo de situação e que pode fazer uma ponte. Pode ser uma psicóloga, que às vezes você já passa ou que a criança já tem um acompanhamento e que pode te Isso. ajudar, pode introduzir o assunto de uma forma
tão leve que você não vai precisar de esforço para a criança chegar até você. Então, assim, todos nós temos aonde buscar, né? E a gente precisa dar o primeiro passo. Porque, de fato, agora falando como mãe e não como coordenadora, a gente precisa estar presente na vida deles nessas mudanças, como responsáveis, né? Por mais que o meu lado educadora queira abraçar todo mundo e, de repente, passar... Nossa, deixa eu trabalhar essa sua angústia, vem aqui que eu te conto. Eu também sou limitada. Então, eu acho que, como família, aquilo que eu, de repente, não consigo, que eu não consegui ler num livro, ou que eu li e não entendi, ou que eu achei um vídeo, mas eu fiquei com dúvida, não sei se ele é certo, busca uma rede de apoio para você, que te estruture para que você possa ter a informação para passar para eles, para que eles não cheguem num primeiro momento com 18 anos, ou com 17 anos, ou que foi para uma balada, ou que foi numa festinha e teve uma situação que ficou desconfortável e que é meu corpo, sou eu. E como que eu resolvo? Né? Ele não precisa passar por isso. Eu acho que a gente pode, sim, dar esse um passo à frente e passar para ele essas informações. E aproveitar as oportunidades. Eu vejo assim, às vezes a gente está no final de semana, quer assistir um filme específico. E eles têm todos os filmes voltados para esse público adolescente, ou as séries. Todos trazem todas essas questões que nós estamos falando. Todos. Você pode pegar hoje qualquer filme, vai ter questão de orientação afetiva, vai ter questão de identidade de gênero, vai ter questão de bullying, vai ter questão do amigo que trai, do outro. Essas questões estão lá. E passa desapercebido. Aproveite as oportunidades que um filme te dá, uma cena, né? Faça um hobby junto com seu filho. Eu costumo sempre falar isso. Gente, qual é o hobby do seu filho? Oi? Hobby. O que é que dá prazer? Que não é tarefa, que não é obrigação. Aliás, qual é o seu hobby, pessoal? O que você faz que você se sente muito bem? Pra gente trabalhar essa questão da autoestima, faça o hobby do seu filho com ele enquanto ainda dá tempo. Sim. Porque a gente tem eles ali, mais ou menos, ali perto da gente, até 13, 14. Eu tô chutando ainda. Tá. Depois é necessário e é normal e natural que eles queiram conviver com outros adolescentes. É biológico. Feromônio querendo feromônio. Não se sintam culpados, não se sintam agredidos. Eles te amam, só que eles precisam, como nós lá na adolescência. Sempre a gente traz essa reflexão pro pai, pra mãe, lembrar quando era adolescente. Como era gostoso ficar perto de adolescente, da sua melhor amiguinha, do seu melhor amigo. Aceita, entenda essas fases, né? E use esses momentos de forma intencional. Uma vez na semana, para colocar os seus valores, que você julga necessário. Vamos falar de como que é o primeiro namoro, de afetividade, de carinho, respeito, consensualidade. Das frustrações. Das perdas. Como lidar com isso, né? Os momentos que não vão sair como a gente gostaria. Sim, a Lô tocou num ponto, né? Do que você gosta de fazer. Eu sempre falo isso com eles. Eu dou aula para a primeira série de Fundamentos da Administração. Então, você começa a trabalhar motivação, o que você gosta. Porque hoje, assim, né? Os alunos, pelo menos aqui no BAL, são 10 aulas, ou qualquer outro aluno que estuda aí, a carga horária é pesada, eles saem daqui, quem não tem inglês no colégio vai fazer inglês fora, tem outros cursos fora, então assim, eles acabam ficando muito pressionados, eles estão numa fase onde eles têm muita obrigação, e eu recebo muito feedback disso dos alunos, professor, eu não estou cansado, porque é muita obrigação, é muita tarefa. Falei, tá, ok, você tem que se organizar, a gente vai fazer um cronograma aqui de horários para entrega de resultados, mas o que você gosta de fazer? O que você consegue fazer isso, pelo menos 1, 2 vezes na semana, do que você realmente, aquele time... Professor, mais o que? Sei lá, assistir um filme, conversar com o pai, com a mãe, com o amigo, enfim, jogar bola, ir numa academia, escutar música, fazer uma caminhada. São coisas, não precisa ser coisas caras, não precisa ser coisas de outro mundo, mas coisas simples que te faz se sentir bem. Você faz isso e muitos não fazem. Não fazem. E muitos não sabem nem o que gosta. Não sabe. Professor, eu não sei o que eu gosto. Eu falei, como você não sabe o que gosta? Começa a fazer o exercício de prestar atenção. O que você gosta? Você falou uma coisa tão fantástica, que a gente estava até falando nos bastidores, o quanto a construção da autoestima está intimamente relacionada com saúde mental e emocional para o resto da vida. Sim. E na adolescência, a gente tem que lidar demais com essa questão da autoestima. E a autoestima, ela não é algo... As pessoas acham que a autoestima é uma coisa que está distante, ou que tem que ser uma coisa muito uau, agora eu vou comprar um carro, vou trocar de bolsa, comprar aquela roupa. A autoestima, ela é construída dia a dia com pequenas pílulas de coisas que te fazem bem. Então, exatamente, é ter 20 minutos de fala, é uma leitura, é um cheiro que você gosta, é uma comida. Hoje eu quero cozinhar aquele peixe. Você tem que ir buscando pequenos prazeres e construindo isso e mantendo no seu dia a dia essas dosezinhas que lhe fazem bem, que tem a ver com o que você gosta. Que não é só matar, né, todo dia... matar como que é? Um coelho com uma cara, um leão. É fazer pequenos prazeres. E isso a gente vai educando os nossos filhos
desde sempre, especialmente na Porque adolescência. é gostoso viver, só que se você não vive, né? Se você não tem todas essas experiências, fica uma rotina chata. E você falou uma coisa boa que agora é importante a gente falar do cérebro. O adolescente, ele tá com muita necessidade dopaminérgica. É o momento de descoberta, de curiosidade. Eu quero coisa nova, diferente. Isso é biológico. Ali, o corpo tá ali liberando um monte de hormônios. Essa coisa do novo me aguça muito. E ela pode ser canalizada para coisas benéficas. Sim. Então, assim, se eu tô num ambiente onde promove feiras de ciência, onde eu tenho uma ação social, vamos lá visitar, sei lá, um asilo próximo da escola, Sim. a gente vai fazer um trabalho comunitário. Quando a gente vai usando e canalizando essas energias, música, teatro, dança, coisas de expressão corporal, aulas de expressão corporal, dança, música, sexualidade que vai se dar nesse momento, eu vou gastando essa dopamina nessas coisas que parecem ser mais benéficas do que as coisas ruins que também estão disponíveis na adolescência, de outras descobertas, como drogas, tabaco, os vapers da vida, várias outras Sim. coisas que também vão suprir essa necessidade dopaminérgica. Então, cabe o quê? Nós, enquanto adultos preocupados, responsíveis, promover opções de liberação dopaminérgica. Então, assim, cara, não dá pra ficar só estudando, porque não dá, o adolescente quer fazer coisa diferente. Sim. Então, assim, hoje em dia a gente tem, quem pode pagar, a gente tem vários recursos, mas também você tem recursos gratuitos. Eu atuo também em ONGs que oferecem um pós-escola, que tem teatro, então dá pra procurar. Então, viramos pais e mães, gente, somos responsáveis. Nós todos, né? Se a gente tiver essa leva de adolescentes tão adoecidos emocionalmente, somos culpados. Sim. Nós não, porque nós queremos. Nós Fazer não. a diferença. Nós queremos fazer a diferença e É transformar, isso aí, né? É isso Então, aí. Infelizmente, estamos chegando ao final do Passa Ball rápido, Talks. né? Passa muito rápido. Muito rápido. Esse assunto rende, então a gente vai trazer a Lua em outras oportunidades aí para continuar. Mas antes de finalizar, queria falar para vocês um pouquinho sobre o curso técnico do Colégio Ball. Ele é voltado para gestão, né, voltado para inovação e administração. Então, o curso técnico ele forma realmente os alunos junto com o ensino bilíngue aí para o mercado de trabalho. A gente tem vários alunos que já relataram, né, que conseguiram ingressar em universidades muito conceituadas e difíceis, né, de ingressar e trouxeram a bagagem que a gente consegue preparar aqui para que eles enfrentem essa realidade que eu comentei um pouco antes com vocês. Então, se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre o curso técnico do Colégio Ball, entre em contato conosco aqui pelo telefone que vai aparecer embaixo aqui na tela ou pelo Instagram, @baltec, e conheça um pouquinho mais sobre a grade curricular, venha conhecer aqui o colégio para vocês verem a diferença que nós fazemos aqui, ao começar pelo podcast, que é uma iniciativa de trazer realmente o conteúdo, tudo que nós fazemos aqui internamente, externalizar de alguma forma, né, para a comunidade, enfim, para que outras Disseminar, Sim. né? tenham ciência de tudo que é feito. Então, fica esse convite aí para vocês virem conhecer. E acho que a gente podia encerrar o podcast falando um pouquinho sobre o projeto, o Happn. Então nós temos, eu e mais 5 amigas, a gente formou um Instituto Happn, que é um instituto de proteção à criança e adolescente vítima de abuso e violências de todos os tipos. E aí nós decidimos fazer um congresso internacional, que vai ser agora em abril, porque esse trabalho de formiguinha em cada lugar não é suficiente para a gente disseminar os conhecimentos que a gente julga que vão impactar de maneira positiva. E aí ele vai acontecer agora em abril, em Natal. A gente está reunindo nomes bacanas que estão na linha de frente, atuando com a primeira infância, nessa parte de capacitação dos profissionais, tanto da área de saúde quanto escolares, para ter uma ação mais assertiva, protetiva e, obviamente, também a escuta especializada e o cuidado para quem já é vítima. Porque a gente pode tirar as pessoas desse lugar de dor, de sofrimento, colocando elas num outro momento. Então, pior do que passar por qualquer situação abusiva é o que a gente deixa de fazer quando a gente tem essa informação. Sim. E aí a gente tá nessa força-tarefa para levar essas informações aí para o Brasil. E esse episódio foi assertivo porque ele faz parte da grade agora de episódios do Mesa Mulher. Então, trouxemos a Lu justamente e a Rô para falar um pouquinho sobre essas... não dificuldades, né? Mas esses desafios que a gente enfrenta no dia a dia, né? Em todos esses ambientes. Que não dá para empurrar com a barriga, né? Tem que resolver. Tem que resolver. E esse projeto que elas estão encabeçando é super bonito. Depois eu passo para você dar uma olhadinha. Parabéns aí. Que eu sei que vocês estão lidando com várias coisas contra, né? Que não é todo mundo que quer olhar para isso e realmente fazer a diferença. As pessoas se comovem, acontecem, mas fingem que não vê. Mas colocar a mão na massa e fazer... Mas essa é a parte mais fácil, né? Eu olho, eu admiro
admiro, mas tudo bem, né? Vai Vamos lá, fazer é. de conta que não tá Mas ali, propósito Vai é tudo, lá, né, né? gente? Quando É o isso aí. propósito vira o nosso trabalho, o nosso dia a dia, não tem força que te tire daquele né? lugar. É isso aí. E as diretoras do projeto, cada uma numa especialidade, né? Levando ali a informação, fazendo a diferença. Eu acho que tem tudo Vai dar para certo, né? dar certo. Já deu e boa aí. sorte. E também quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o projeto, qual que é o Instagram? É Instituto Rapping e do congresso é CIHAPPIM, CIHEPIM. Eu sou a Lu Cabral, sexóloga, estou à disposição. Roberta, adorei a sua Eu leveza. também. Adorei. Mas já assim, viraram melhores amigas aqui. não, eu já. adorei saber que tem escolas que realmente vão abrindo esse espaço de diálogo que é tão benéfico para o nosso futuro, para É nossa sociedade. necessário. E necessário. É necessário. Conte comigo A também. estreia da Obrigada. Roberta no podcast. É Obrigado. isso aí. Foi Eu que super agradeço. Você viu como Super ela bem. estava Desenvolta. nervosa? Ela falou, Ah. foi lá, falou, não Ela quer gaguejou um gravar mais minuto. uma hora. Vai ter que gravar mais. Ah, tranquilo. Lu, obrigado por você ter Tranquilo. vindo Obrigada mais a uma vocês. vez. Parabéns pelo trabalho. E as pessoas quiserem te seguir nas redes sociais, qual que é? Lu Cabral, sexóloga e Instituto Rapping, HEPIM. E se Muito você bem. quer saber mais sobre esse assunto, quer conhecer mais um pouquinho sobre os projetos do BAU e também as frentes que a Roberta cuida, deixa aqui nos comentários, tanto no YouTube ou no Instagram, que nós geraremos os Reels, né, para vocês, com os melhores momentos. Então, deixa lá os comentários, porque é importante nós sabermos o que vocês gostaram e trazer mais conteúdos relacionados, né? Se vocês Boa. não falam, a gente não tem como saber o que Só vocês ativando o curtiram. sininho, mandando, comentando para a É, gente trazer com mais certeza. informação. É isso aí. É isso aí, gente. Muito bem. Obrigado mais Obrigada. uma vez. Nos vemos no próximo episódio. Até. Tchau, tchau. Tchau.